Justice me vale brand new beta cosa solo iki Misaki kara shokaze Tomeru nukete tore Hikare ai komichi Mayori kokoro ni toke komu kage Terasu hongo no spirit Sore wa mamorinuku hikari Let the voice of love take you higher Atsumaru chikara de tohisare koete 1999 is your summer 巡る勇気で生きる街 E aí galera, tudo bem com vocês? Bom galera, eu vim trazer esse vídeo que basicamente eu postei ontem um vídeo sobre o Ramon. E o vídeo foi bem popular. Eu acho que basicamente se você pesquisar como funciona Ramon, o meu vídeo vai estar aparecendo. Ou seja, é incrível isso. Mas hoje a conversa é diferente. Hoje a conversa é sobre stands. Bom, basicamente eu vou começar dizendo que stand é uma manifestação que sua energia espiritual pode manifestar. E ela pode ser tão de natural, como você já nasceu tendo um stand, como também pode ser por algum fenômeno. Como no caso do Jotaro e da Holly. Eles despertaram um stand por causa que o Dio despertou. Aí eles despertaram um stand. Outro fenômeno é a flecha. Quando você é atingido pela flecha, a flecha pode matar você ou aceitar você e você ter um stand. Porém tem outra função da flecha que é o Rikien, que eu não vou fazer um vídeo sobre. Talvez eu faça, mas já tem um vídeo no YouTube do mecânico. Sorry. Mas basicamente é isso, cara. Aí depois temos na parte 7 que se ignora tudo isso e coloca as partes de Cristo. Por exemplo, o exemplo do Johnny mesmo. Originalmente ele não tem stand, mas por causa do dedo esquerdo é algum dedo de Cristo que ele segura. E ele tem o Dusky, que tem 4 formas lá, pá. Mas enfim, vamos começar falando sobre os tipos de stand. Primeiramente tem os tipos fantasma, que são separados em alguns grupos. Os tipos de perto. Eles são stands conhecidos por poderem infligir ataques poderosos ou rápidos ou causar efeitos do alcance próximo, com o poder destrutivo e velocidade normalmente classificados entre A a C, que é um ranking que você tem entre stands. No entanto, eles são capazes de mover pequenas distâncias de seu usuário, ou de ataques de curto alcance ou efeitos de raio. Esses stands geralmente obedecerão à vontade de seus usuários. O exemplo desses stands é o Star Platinum, o Magician's Edge, o Silver Chariot, o Dark Blue Moon, o Horus, o Cream, o Zawardo, o Crazy Diamond, The Handle, o Echoes Actor Tree, o Rebels 2, etc. Tem vários outros. Assim como tem os de perto, tem os de longe, que eles seguem a vontade de seus usuários e são capazes de movimentos de longo alcance. Esses stands geralmente têm ataques à distância ou ataques de distância, até eles serem medidos em quilômetros. A razão pela qual a maioria dos stands desse tipo normalmente são classificados como A ou B em distância, range, whatever. Por outro lado, eles geralmente desportam um poder destrutivo mais baixo em relação aos estádios de alcance fechado. No caso, eles vão ser muito fracos em alcance fechado comparados aos stands de proximidade. Exemplos desses stands é o Iron Photogreen, o Tower of Grey, o Ebenezer Devil, o Emperor, Haggard Man e o Lovers. E etc. Tem vários outros, só que eu tô colocando só alguns exemplos que eu acho mais importantes. Tem os stands também automáticos, que eles são os que atuam por conta própria. Eles seguem um objetivo simples, sem serem diretamente ordenados por seus usuários, embora podem ser predefinidos para seguir as ordens antes de serem ativados.
Dizem que os usuários não precisam estar presentes para que os stands façam qualquer coisa, pois esses stands possuem um alcance próximo ao infinito, sem diminuir o poder em relação à distância do usuário. O usuário não receberá nenhum dano se o stand sofrer algum dano. Na maioria dos casos, como deslocamento, os stands automatizados muitas vezes carecem de precisão e capacidade cognitiva complexa e estão desajeitados em comparação com os stands normais. Alguns desses exemplos são o Anubis, o Empress, o Sun, o Judgment, o Sentinel, The Lock, o Killer Queen, o modo dele Shirt Attack, o Highway Star, o Black Sabbath, etc. Tem vários outros também. Stands com range irrelevante. Alguns stands onde o range tem muito pouco a ver com a forma como eles funcionam. Alguns esses stands de tempo integrado são aplicáveis aqui, bem, como stands com habilidades relacionadas ao espaço-tempo, onde o intervalo de tempo simplesmente não existe. Esses tipos de stands são entre o Dolph, o Zawardo, o Star Platinum Zawardo, que é o para o tempo do Star Platinum, o Earth, Wind and Fire, que é o alienígena, entre aspas, do Part 4, o Killer Queen Bite Another One Bite Dust, o King Crimson, Man in the Mirror, Man in Heaven, Metal, GeForce ou Dirt Deeds Don't Dirt Ship, que é o GeForce abreviado, e o Zawar do Parte 7. Eles também têm tipos de forma, eles são stands biológicos, que são stands modelados após as criaturas encontradas, tipicamente na natureza, e são o tipo mais comum de stand. Isso inclui stands de tipo humano, que possuem membros semelhantes a um ser humano, como só os stands desse tipo normalmente ativarão sua habilidade ou causarão dano por contato direto. Novamente, eles têm o Star Platinum, Magician's Edge, Zawaro, do Crazy Diamond, Handle e o Echo, todos os Echoes, no caso o Acto 1, o Acto 2 e o Acto 3. E também tem os stands vinculados. O tipo de assimilação de substâncias ou stands vinculados são vinculados a objetos materiais, como veículos ou bonecos. Dito stands se vinculando a objetos fluidos, podem até ser inatingíveis. Esses stands podem ser vistos por humanos comuns, embora a maioria deles varie em termos de estatística. Eles geralmente têm um potencial de desenvolvimento médio a nenhum devido a que esses stands só possam manipular os objetos a que estão vinculados. Eles normalmente classificam em age e durabilidade, porque muitas vezes não tomam o próprio dano, às vezes eles têm a capacidade de autogeração, ou porque sua habilidade é sempre ativa sendo vinculada a objetos. Alguns desses stands são o Anubis, o Akanek Place, o Babyface, o Green Starter, o Ebel Devil, o Defu, o Gable e o Justice, e etc. Tem vários. Cara, sério, eu tô muito confuso aqui. E parando o vídeo agora aleatoriamente, galera, eu gostaria de dizer pra vocês que eu quero ter que eu vou dar um aviso no final do vídeo, então fiquem ligados até o final do vídeo, até aqui, quarto aqui. Eu devia ter colocado esse aviso no início, mas valeu. Continuando, tem os stands de colônia, que são stands compostos de unidades múltiplas. Cada uma é capaz de funcionar inteiramente por conta própria. A totalidade da colônia constitui um único stand, e como resultado o poder de ataque é dividido. Da mesma forma, danos aos usuários são proporcionais ao tamanho da população do stand. Quanto maior a quantidade de unidades, menos danos são transferidos contra uma unidade classificada. O Bad Company, que é o stand do irmão do Okuyasu, que eles é um exército de soldados, tanques, aviões e miniatura. O Purgil, que é o stand do cara lá da parte 4 também, que eu esqueci o nome dele, mas ele basicamente são pequenas criaturas para vegetais. Tem o Hobbit, que é o que basicamente eles podem manipular. Mika, watashi, Killer Queen.
く